Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de visitar a nossa biblioteca aqui do canal. A gente já tem mais de 100 vídeos sobre línguas no mundo, sobre linguística geral, e também considere uma doação para o canal através do Apoia-se. Você vê o link para o nosso Apoia-se aqui na descrição e nos comentários abaixo do vídeo. Nosso vídeo de hoje vai lidar com a linguística gerativa, especificamente a teoria X-barra, ou X', que é uma representação da sintaxe das frases, das sentenças nas línguas humanas através dessa teoria gerativa conhecida por ter sido desenvolvida por Chomsky a partir dos anos 50 e 60. A gramática gerativa, também conhecida como gramática transformacional ou gerativismo, né, foi desenvolvida a partir do trabalho de Noam Chomsky, que em 1957, no MIT, no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, publicou o livro Syntactic Structures, onde ele lançou as bases para a teoria de como o cérebro humano gera, a partir de um conhecimento teórico abstrato de palavras e regras de uma língua e da fonologia também da língua, como ele gera a partir dessas regras abstratas que estão na nossa mente, como ele acaba produzindo uma sentença gramaticalmente, foneticamente, fonologicamente e semanticamente própria para a comunicação humana. Quais são as regras lógicas, matemáticas que operam na mente humana para essa produção do idioma concreto final a partir do idioma internalizado teórico que a gente tem na nossa cabeça. Sendo que gramaticalmente correto, ou seja, a gramaticalidade de uma sentença é um conceito diferente de semanticamente correto, como é famoso pela frase de Chomsky que ideias verdes incolores dormem furiosamente. Ou seja, uma frase que não tem qualquer significado verídico, não tem qualquer semântica, semanticamente incorreta, porque ideias não dormem, ideias não podem ser incolores, nada pode ser incolor e verde ao mesmo tempo, porque ideia não tem cor e mesmo se tivesse não poderia ser verde e incolor ao mesmo tempo. E se você está dormindo, provavelmente não está dormindo furiosamente, já que dormir implica um estado de repouso. Então ele cunhou essa frase para justamente ilustrar como uma frase pode estar gramaticalmente correta, mas semanticamente absurda. Geralmente a análise gerativa da sintaxe, ou seja, da ordem das palavras de uma frase, é feita usando um modelo chamado X-barra. Em inglês é X-bar, que é traduzido como X-barra ou X' também. Ou seja, é um esquema de você organizar os constituintes de uma sentença de uma maneira que você estabelece a relação entre os constituintes, qual está mais próximo um do outro e qual está mais distante. Antes de a gente se aprofundar, vamos ver os principais princípios da esquematização X-barra da sintaxe das línguas. A gente tem o princípio da lexicalidade, ou seja, cada item não terminal, ou seja, que não é o último da sua árvore, é uma projeção de um pré-terminal. Essa palavra projeção é muito importante no mundo da gramática gerativa, a teoria X-barra, porque a gente vai ver projeção é tudo que se projeta a partir de uma determinada palavra, ou seja, que estrutura brota a partir dessa palavra, sendo que essa estrutura aqui é uma estrutura que permite que essa palavra se conecte a outros elementos de uma frase. Isso chama-se projeção. O princípio da sucessão, ou seja, cada X é qualquer item lexical, pode ser verbo, substantivo, advérbio, preposição, adjetivo. Ou seja, cada item lexical de um número tal, mais um domina um item lexical para todos onde for o número for maior que zero. A gente vai ver isso com mais calma depois. Uniformidade. Todas as projeções máximas têm o mesmo nível de barra. Ou seja, todas as projeções máximas é o nível mais alto, que a gente vai ver mais tarde nas árvores sintáticas, né? E essas projeções máximas têm o mesmo nível de barra, tem o mesmo nível sintático. Maximalidade, todos os não núcleos. O que é o núcleo? O núcleo é a parte mais importante de um sintagma. No caso do sintagma nominal é o nome, no caso do sintagma verbal é o verbo, no sintagma preposicional é a preposição. Ou seja, tudo que não for o núcleo é uma projeção máxima. E centralidade, o símbolo inicial, é uma projeção máxima. A letra que vai no topo da árvore sintática é uma projeção máxima desse item lexical que está lá embaixo. E opcionalidade. Todos e somente os não núcleos, ou seja, todo não núcleo é opcional. E só os não núcleos são opcionais, né? Todos e somente os não núcleos são opcionais.
Como eu disse, núcleo é o constituinte que define o sintagma. A gente já vê aqui no canal, quem acompanha o canal sabe que tem sintagma nominal, sintagma verbal. Cada categoria de palavra é tecnicamente um sintagma, porque essa palavra que pertence a uma categoria pode ter satélites, ou seja, coisas que se prendem a ela, mais próximo a ela do que aos outros elementos da sentença. Então, um artigo, por exemplo, um artigo definido, faz parte do sintagma nominal. Um adjetivo, embora possa ser, existe um sintagma adjetival, ou seja, o próprio sintagma adjetival pode fazer parte do sintagma nominal. Ou seja, sintagmas fazem parte de sintagmas. O objeto direto de um verbo, tipicamente é considerado como fazendo parte do sintagma verbal, mas o objeto direto do verbo é um sintagma nominal. Comer bolo. A gente já tem, então, a recursividade da linguagem humana. Cada estrutura pode ser embutida, encaixada em outras estruturas, gerando tecnicamente uma estrutura que não tem mais fim, uma quantidade de estruturas que sempre pode aumentar. A projeção máxima é o nó no nível mais alto da árvore sintática. A gente vai ver com mais calma daqui a pouco, Vou mostrar várias árvores de análise sintática do X-barra. E a projeção intermediária é o nível intermediário, que é marcado com linha. A teoria de Government and Binding, que é muito ligada ao gerativismo de Chomsky, ela consiste na interação entre diversas teorias. A teoria X-barra, que a gente está vendo aqui nesse vídeo, a teoria teta, que é a teoria semântica do papel teta, papel semântico que as palavras têm. A gente vai ver num outro vídeo essa teoria. A teoria do caso, que a gente não está vendo aqui também. A teoria de bounding, que não é a mesma coisa que binding. Binding é a relação entre os pronomes e seus antecedentes no canal. E as teorias de controle e governo. A gente vai ver nesse vídeo um pouco de controle. Binding é a teoria que explica a gramaticalidade de sentenças com pronomes que se referem a sintagmas nominais na mesma sentença. Como, por exemplo, Maria se ama. Esse binding ele envolve o conceito de ser comando. Ser comando, que é comando de constituintes, por isso da onde vem o ser. O ser vem da palavra constituintes. É uma teoria que uma teoria que se baseia no conceito de que um nó determinado, um nó X, se comanda um nó Y só se o irmão de X domina Y. Ou seja, um nó, um determinado item numa sentença, uma palavra, ela se comanda o seu irmão, ou seja, aquilo que está do lado dela, no mesmo nível sintático, ou aquilo que está abaixo do irmão dela, ou seja, seus sobrinhos, os filhos do irmão dela. Então a gente vê nessa frase, nessa árvore representada aí no canto da tela, a gente vê que M não se comanda ninguém, porque M não tem irmãos, então não tem sobrinhos. Agora A tem um irmão, que é B, então A se comanda B, e se comanda tudo que está abaixo do B, porque o B tem um monte de descendente, seus sobrinhos e sobrinhos e filhos dos sobrinhos. Então, A se comanda C, B, C, D, E, F, G. B se comanda A, porque é o único irmão que ele tem. Agora, A não tem nenhum filho, então B só pode se comandar o A, não pode ser comandado. B não tem se comando sobre C, D, E, F ou G, nada disso. Porque ele não se comanda seus filhos, nem seus netos, ele se comanda seu irmão e seus sobrinhos. Então, C se comanda D, F e G, mas não E. E D se comanda C e E. F se comanda G e G se comanda F. A utilidade exatamente dessa noção de ser comando, ela vai para várias coisas como determinação de caso, determinação justamente até que ponto um pronome pode se referir a seu antecedente, e também movimento dentro da frase, como um elemento sintático pode ser movido para vários níveis, mas não pode passar de certos níveis, porque daí ele ultrapassa o elemento que causa o ser comando sobre ele. Então, isso é binding, isso é a teoria de Government and Binding, que vai ser explicada com mais calma em vídeos futuros. Aqui a gente tem um exemplo de frase de estrutura arborescente, sintagmática, sintática típica da teoria, de acordo com a teoria do X-barra. É um sintagma X, que pode ser qualquer categoria lexical, um verbo, sintagma verbal, nominal, preposicional, etc. Primeiro, ele tem duas ramificações. O especificador. Essa palavra especificador não é uma palavra muito boa, não. Meramente é uma palavra. Especificador é um item que é irmão da projeção intermediária da frase, ou seja, que é o X'. O X' ele pode ter um adjunto ou outro X', e assim por diante. E pode ter um complemento. E eventualmente a gente chega no núcleo, que é o elemento sintático realizado na frase, como um determinado verbo, o adjetivo, o substantivo. Vamos ver com uma frase aqui para ficar mais claro.
ele comeu o peixe na cozinha. Uma oração típica do português. No gerativismo não se fala de oração, se fala de sentença, né? Então a gente vê aqui um sintagma verbal, projeta o especificador ele, ou seja, o pronome ele vai ficar na categoria de especificador, e o resto a gente vai ver aqui, o irmão do especificador ainda é uma projeção intermediária, então não tem nada. Essa projeção intermediária projeta um adjunto e uma outra projeção intermediária. O adjunto é na cozinha. Essa projeção, outra projeção intermediária, a última intermediária, projeta o verbo, come, e um complemento, que é o objeto direto, o peixe, que é um sintagma nominal. Então, por que essa estrutura assim? Porque primeiro a gente vê que come está mais próximo de o peixe e o peixe está mais próximo de come. Então, a primeira junção que a gente tem que fazer, na frase ele come o peixe na cozinha, é juntar come com o peixe. O conceito de na cozinha está mais distante. É por isso que ele precisa de um outro nó, de uma outra maneira de se ramificar, de uma outra ramificação. Por isso que a gente coloca dois velinhas aí. Um velinha, uma projeção intermediária, né, um nó intermediário, ele liga o come ao peixe. Um nó mais alto liga toda a noção de comer o peixe ao na cozinha. Porque o na cozinha se refere ao comer o peixe total. Na cozinha não está nem mais próximo de come, nem mais próximo de o peixe. E o especificador ele é porque realmente na teoria X barra é um lugar onde o sujeito pode estar alojado. O sujeito de um verbo pode estar alojado aí porque tecnicamente se refere ao comer o peixe na cozinha. Ou seja, tudo que está lá embaixo dele está se referindo a ele. Então ele tem que estar nesse nível mais alto, porque ele não está mais próximo de comer, não está mais próximo de peixe, e não está nem mais próximo da cozinha. Então a gente põe ele numa projeção que é irmã da projeção mais alta, porque a projeção mais alta é que contém todos os elementos comer o peixe na cozinha. É um pouco difícil pegar de começo, mas vamos ver que tem uma lógica, né? Eu coloquei na cozinha e o peixe com esse triângulo. O que significa esse triângulo? Esse triângulo significa que eu escolhi, na representação desse diagrama, não representar a estrutura interna do complemento o peixe e do adjunto na cozinha. O peixe é um sintagma nominal e o na cozinha é um sintagma preposicional que contém um sintagma nominal. Então aqui se a gente pegar o peixe e colocar ainda um adjetivo, frito, a gente tem, nessa frase, eu poderia ter representado o sintagma nominal de uma maneira mais delicada, mais detalhada, sem esse triângulo. O triângulo implica que eu resolvi não explicitar a estrutura interna daquele sintagma. Aqui está o sintagma nominal explicitado de acordo com a teoria X barra. O categoria nome, que é o sintagma nominal, projeta um especificador, que é o artigo o, e projeta um sintagma intermediário, que é o n'. Esse n' está aí para justamente juntar o peixe ao frito, porque o peixe está mais próximo do frito do que ambos estão do artigo, peixe e frito. O o vem depois, o o está mais distante, porque você pode trocar o o por aquele, mas peixe frito é uma construção só. Eu poderia ter feito também pro na cozinha, mas a gente vai ver sintagmas preposicionais mais adiante. Notando que também a gente tem um pronome nessa frase aí, esse pronome ele. E o pronome ele nos traz a questão do pronome na teoria chomskiana de sintaxe. A teoria chomskiana tem duas categorias pronominais, o chamado prosão. É chamado de prosão porque é escrito com todas as letras em maiúsculo, pró maiúsculo. Ele é o sujeito que é tipicamente não realizado das formas verbais infinitas ativas. A gente supõe que os verbos sempre carregam a categoria de ter um sujeito, mesmo quando estão no infinitivo e esse sujeito é elidido. Por exemplo, eu quero fazer, supõe-se que o verbo fazer tem ali a categoria sujeito, que ele nunca está realizada porque é redundante. Não é eu quero, eu fazer. Eu quero fazer, você não precisa repetir o eu. Eu estou eu fazendo, ou seja, não precisa repetir o eu aí, porque eu estou fazendo, a pessoa que está e a pessoa que está fazendo é a mesma. Então a gente supõe que tem uma categoria vazia aí no meio que a gente às vezes interpela pró. Esse pró inclusive vai ser incluído na árvore sintática, em certos casos. E tem o prozinho, que é o sujeito nunca realizado de verbos finitos, desempenhando o papel de sujeito em verbos de língua com sujeito omitido. Ou seja, em português, onde a gente não precisa colocar necessariamente um pronome explicitando o sujeito do verbo, como a maioria das línguas do mundo, mesmo quando esse pronome está omitido, a gente supõe que fique ali um vestígio que tem que ser preenchido por uma categoria pronominal chamada prozinha, esse pró com letra minúscula, pelo menos na teoria chomskiana. Quando a gente fala falei com ela,
onde o verbo falei não tem um sujeito, o pronome eu, né, não foi usado, supõe-se que mesmo assim, antes do falei, fique uma categoria vazia, prozinho antes, e isso tem impacto na análise sintática chomskiana. O sintagma nominal, a gente já viu um pouquinho, vamos ver com mais detalhe. Né? O sintagma nominal, tipicamente, a gente imagina que ele projeta um especificador e uma projeção intermediária N', e várias projeções intermediárias N' que podem se conectar a vários itens de acordo com o sintagma nominal escolhido. Então a gente vê aqui peixe frito na mesa, né? A gente vê aqui o nível mais alto, mais baixo, é o nível mais, o elemento, o núcleo, né? É peixe, porque é um sintagma nominal. Embora exista uma teoria que diga que, na verdade, no sintagma nominal, o núcleo do sintagma nominal é o determinante, ou seja, o artigo definido, o demonstrativo. Mas isso é uma outra questão, isso é uma outra história. Então a gente vê que, pelo menos semanticamente, o núcleo é peixe, né? Então a gente vê que, na verdade, o adjetivo frito está mais próximo de peixe. Peixe frito. Na mesa é um adjunto, porque ele está muito mais distante e ele é opcional. Então ele vê como geralmente esse conceito de adjunto. Embora frito também seja opcional, né? Então a gente no sintagma nominal não dá muito claramente para a gente saber se um determinado adjetivo ou sintagma preposicional é um adjunto ou um complemento, porque na verdade os nomes não têm complemento, né? Os verbos têm, as preposições têm, mas os nomes não. Então a teoria diz que frito seria um complemento e na mesa seria um adjunto, porque o adjunto é mais opcional, ao passo que o adjetivo frito é mais central. Mas funciona melhor no verbo, né? O verbo precisa ter um objeto direto, quando o verbo é transitivo, mas uma locução preposicional como comer peixe na cozinha, ou na cozinha seria o adjunto, e o peixe seria o complemento do verbo. Aí dá para ver claramente que o peixe é obrigatório, porque comer peixe precisa do objeto, mas na cozinha é só uma informação a mais dada que você encaixou ali na frase, uma projeção mais alta que está mais distante do núcleo. O especificador, o sintagma nominal, seria como eu já disse, né, o artigo definido ou demonstrativo. Algumas análises também falam que o possessivo pessoal, como meu, teu, seu, nosso, também seria um especificador. Isso funciona muito bem no inglês, nas línguas germânicas, mas no português não é muito claro, não. O sintagma preposicional é muito simples, ele tem uma preposição na categoria de núcleo, né, e daí ele projeta como complemento. Eu não coloquei aí o especificador, nem as projeções intermediárias, porque não tem adjunto aí. É um complemento da preposição, é o sintagma nominal, que daí repete a mesma estrutura, né? Ou seja, a cozinha suja. Daí, na verdade, na frase a gente não fala em a cozinha suja, a gente fala na. Né? Quando a gente monta sintagma preposicional, certas preposições se grudam ao artigo ou até mesmo ao demonstrativo da frase. Então a gente fala naquela cozinha suja, nessa cidade grande, né, em essa. Então tem uma operação final de montagem sintagma e de fusão da preposição com artigos e demonstrativos. Aqui a gente tem um sintagma preposicional um pouco mais complexo, a preposição continua sendo em. Daí tem um sintagma nominal. O sintagma preposicional só é complexo quando o sintagma nominal que o segue é complexo. Na verdade, ele depende totalmente do sintagma nominal que ele tem como complemento. A gente tem aí sintagma nominal, o artigo é o determinante a, daí a projeção intermediária mesa, o adjetivo, em vez de colocar um adjetivo simples, eu coloquei um adjetivo que está qualificado por um advérbio, para a gente ver o que acontece quando a gente tem, em vez de uma mesa suja, a gente tem uma mesa muito suja. Especula-se que, nessa teoria da X-barra, que o muito fique na posição de especificador do adjetivo. O adjetivo ele projeta um especificador, daí ele projeta uma projeção intermediária, o adjetivo linha, que não tem nenhuma ramificação, aí não tem nada de complemento, aí de adjunto, e projeta um adjetivo aí suja. Então, o advérbio muito, seria um especificador do adjetivo suja. E a gente também tem o fenômeno da frontalização, né? Especialmente nas línguas europeias, é muito comum que o interrogativo ele apareça quase que obrigatoriamente frontalizado, ou seja, como primeiro elemento, o elemento dianteiro, o primeiro elemento de uma sentença. Então a gente tem uma frase como o que ele comeu. Fica problemático, porque o que
tecnicamente, nessa pergunta, é o objeto do verbo comer. Então a gente imagina que na origem da formação sintática, né, a palavra o que venha depois do verbo comer. Então a gente começa a fazer essa frase na nossa cabeça como ele comeu o que. Daí no momento a gente frontaliza o que e deixa ele vazio, a posição de objeto do verbo comer. E esse o que ele vai para a posição de especificador desse S. Aí S é a sentença, ou seja, o nível mais alto da sintaxe de uma sentença. A gente pode chamar de sentença, colocar um S meramente, ou algumas teorias usam a sigla de I, que é inflection phrase, IP. A gente vai ver mais adiante os exemplos que eu usei, o Izinho. Ou seja, a sentença, o sintagma flexional. O sintagma flexional nada mais é do que a sentença em si. Contém todas as flexões e ele permite que você dê flexão às palavras como aos verbos. Então, o sintagma flexional ele é uma teoria, faz parte da teoria X barra, e ele permite que você monte frases de alta complexidade, inclusive você coloque um sintagma que dá a flexão do tempo verbal e também do sujeito verbal, explicando de onde vem a concordância do verbo, né? A gente vai ver daqui a pouco. A gente também tem a gente usa essa representação sintática da X-barra e outras representações também, a X-barra não é a única teoria, para desfazer ambiguidades, como por exemplo, eu comprei uma casa no campo. Você não sabe tecnicamente, embora pela semântica você imagina que a casa, que no campo seja um adjunto de casa, né? A casa é uma casa que está no campo, mas tecnicamente você pode, em tese, você pode comprar uma casa qualquer que não esteja necessariamente no campo, mas a ação de comprar se deu no campo. Ou seja, você estava no campo e no campo, quando você estava no interior, você encontrou o dono da casa e você comprou a casa dele. Só que a casa dele está na cidade, não está necessariamente no campo. Essa árvore que a gente vê aqui explicita que a casa, necessariamente a casa deve estar no campo, porque a gente vê que no campo está mais próximo de casa, porque está se projetando de um sintagma intermediário, de uma projeção intermediária de casa, um N'. O sintagma preposicional no campo está ligado mais ao casa do que ao comprar uma casa. Como a gente faz então para indicar que você comprou no campo uma casa, né? Você comprou, a ação de comprar ocorreu no campo e não necessariamente que a casa está no campo. Assim aqui, a gente tem essa outra projeção aqui que a gente coloca o no campo como uma projeção de um V', ou seja, ele está ligado ao sintagma verbal diretamente. Então, comprar uma casa ocorreu no campo, a ação de comprar a casa ocorreu no campo. Na casa não está necessariamente no campo. Então a gente já vê a estrutura diferente, resolve essas interpretações ambíguas que são possíveis se você só tiver a realização da frase. Comprei uma casa no campo, não dá para saber se o no campo está ligado mais à casa ou está ligado ao sintagma verbal comprar uma casa. E quando você muda, né, o sintagma adverbial, aí, o sintagma, na verdade, preposicional, né, no campo, você pode mudar para o começo da frase. Fica um pouco estranho, mas se você quiser enfatizar, você fala, bom, no campo eu comprei uma casa. É possível falar isso. Daí você, na teoria do X-barra, você especula que o sintagma preposicional no campo esteja se movendo do final da frase para a posição de especificador do sintagma flexional. Como o interrogativo fez no começo também. Ele se mudou para a posição de especificador, embora também você pode imaginar que, na verdade, ele está se movendo para... Ele ainda está no sintagma verbal, porque como é que ele ultrapassou o sujeito nesse caso, né? Como é que ele fica antes do eu? Como é que ele pula para lá? Não tem como pular, a menos que ele vá para cima, fica meio estranho, né? Se bem que isso é o problema da representação gráfica, né? Que não tem como passar uma linha pela outra. Mas uma das soluções para essa teoria X-barra, não que necessariamente seja uma coisa da sintaxe real do idioma, a gente não sabe até que ponto o X-barra representa o sintagma, a sintaxe real da nossa cabeça, mas uma das maneiras de resolver isso na teoria é você colocando no campo aí, tudo que é frontalizado ele fica na categoria de especificador do sintagma flexional, ou seja, que é o nível mais alto da sentença, o sintagma da sentença em si. Para ilustrar o sintagma flexional, e como ele também atribui gramática ao verbo, a flexão verbal,
a gente tem aí uma frase, né? O homem comprou uma casa. Você vê que no meio tem uma coisa aí chamada flex, que nas obras em inglês é mesmamente o I, que vem de inflection. Em inglês a palavra flexão gramatical é inflection, começa com I. Então a gente tem uma inflection phrase, IP. Né? O IP ele projeta um especificador, que é o sujeito do verbo. Ele projeta um nó flexional. Esse nó flexional, que é o I, ele projeta um especificador, que é a categoria de flexão. Ele projeta um núcleo, que é a categoria de flexão, e projeta um especificador, que é o sintagma verbal. O sintagma verbal é comprou uma casa. Aí a gente já viu, comprou uma casa, tudo bem, tem o sintagma nominal dentro do sintagma verbal, já é tranquilo. Mas a gente vê aí que o núcleo do sintagma flexional é uma função gramatical. É assim que a gente representa como a gramática é atribuída na teoria X-barra, ou seja, o sintagma flexional ele não é realizado, por isso que ele está em colchetes aí, e ele diz aí pretérito perfeito, que a partir daí, o que está embaixo, o que está ser comandado pelo sintagma flexional, pode receber a categoria de pretérito perfeito, é por isso que o verbo comprar está como comprou. E tecnicamente a categoria de terceira pessoa singular é herdada pelo sintagma flexional a partir de um homem, porque ele é ser comandado pelo homem. Então poderia estar colocando aí também terceira pessoa singular, é por isso que é comprou e não compraram. Aqui a gente vê um sintagma flexional com tudo mencionado. Em várias árvores sintáticas anteriores eu omiti alguns elementos porque eles não existiam, não está explicitado, né? Ele não está realizado, como dizem os gramáticos, os cientistas, né, da linguística, não está realizado, ou seja, não tem nenhuma palavra que está ali, é uma categoria vazia. Essas categorias vazias eu representei aqui todas para vocês verem como é que fica uma categoria vazia representada com todos os detalhes, né? Todas as categorias vazias, de todos os sintagmas representados. Fica um pouco cansativo, mas vamos ver aqui. Né? O homem está feliz com sua casa. Então o sintagma nominal o homem foi o único sintagma nominal que eu resolvi não colocar a estrutura, por isso tem um triângulo aí. Eu não coloquei a estrutura da sintagma nominal, porque a gente já viu bastante. E o sintagma flexional tem um flex aí, um I, né, que projeta um núcleo de terceira pessoa presente, ou seja, ele está a ser comandado pelo homem, então ele carrega as categorias de concordância do homem, que é a terceira pessoa, e também carrega aí presente, porque a intenção do falante é projetar, produzir uma frase que está no presente, no presente gramatical. Então a gente tem o sintagma verbal, o especificador dele é 0, marcado por essa bolinha com o traço, que projeta um velhinha, esse velhinha projeta o verbo está, que está na terceira pessoa, justamente porque o sujeito é na terceira pessoa. O sintagma adjetival, que complementa o verbo está, tem um especificador 0, um adjetivo que é feliz, que é complementado por um sintagma preposicional, que tem um especificador 0, mais uma vez, e o sintagma preposicional com sua casa. Mais uma vez, o complemento do sintagma da preposição é um sintagma nominal, que também não está representado aí, está no triângulo, porque a gente já sabe como é que é o sintagma nominal. A teoria X-barra tem um problema, né? Ela está limitada a projeções binárias, a repartições binárias. Cada nó só se reparte em dois tracinhos, então tudo é binário. E como a gente faz quando tem uma coordenação, uma conjunção coordenada como E? O homem comeu arroz e feijão. Como é que fica o sintagma nominal arroz e feijão? São dois sintagmas nominais, né? Arroz e feijão. Uma das soluções para isso é você colocar um sintagma, na verdade, que não é binário. A gente tem o sintagma nominal projetando uma estrutura tríplice, né? Tripartite, onde ele projeta, o sintagma nominal projeta o arroz e o feijão e a conjunção no meio ligando esses dois. É uma maneira de projetar isso. Eu não acho que é muito correto, porque eu acho que na verdade quem projeta dois sintagmas é o verbo. O verbo projeta o sintagma nominal do arroz, o sintagma nominal do feijão, e exatamente onde a conjunção fica encaixada aí no sintagma verbal é difícil saber. É como se na verdade tivesse duas frases, só que uma das frases estaria totalmente elidida, porque a gente subentende que o homem comeu arroz e o homem comeu feijão. Na verdade, esse E estaria ligando duas frases diferentes.
Mas como é tudo igual, a gente apaga o homem comeu, o segundo homem comeu, a gente apaga e deixa tudo, na verdade, numa frase só. No programa minimalista, para quem conhece linguística gerativa, está fazendo linguística, sabe que o Chomsky depois desenvolveu a partir dos anos 80 o programa minimalista. Não vou falar muito desse programa aqui, não vou falar quase nada, na verdade, exceto que a teoria da X-barra, nesse programa, é substituída pela teoria chamada de Bare Phrase Structure. É uma estrutura de sintagma simples. Os sintagmas são simplificados através da operação que Chomsky chama de merge. Ou seja, a gente vê que um sintagma verbal como beber água, né, drink water, no inglês, tanto faz no inglês como no português, ele acaba sendo simplificado para um elemento que, a partir desse momento, todo esse sintagma ele é fundido um elemento só, e a partir daí ele fica tratado pelo resto da sintaxe como um elemento único, que tem as propriedades do seu núcleo. Então, drink vai ser tratado como um verbo, claro, ele vai ligar um sujeito e tudo mais, mas a gente esquece da estrutura interna do sintagma e é tratado como uma coisa só. Drink water, pronto, acabou. Daí a gente já não precisa colocar todos esses detalhes de o verbo, com o verbo, daí tem ovelhinha, que ele se liga a um sintagma nominal, que vai ser water. Não, por isso que é minimalista, ele reduz a estrutura sintática a uma estrutura simples, sem nenhuma estrutura interna, e acabou. E daí lida como essas sintagmas simplificados se ligam ao resto dos sintagmas de uma maneira bem mais simplificada, bem mais enxuta, que é bastante lógica, né? Chama-se de merge, capacidade de você juntar dois elementos, depois você esquece que esses elementos foram juntados e tem uma estrutura interna e trata dele e trabalha com ele como se fosse um elemento único. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus likes e comentários aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal MAPC Linguística.